Estamos de volta a menos de uma semana do Natal e nós estamos inclusive com clima, com temperatura de Natal, porque essa semana a temperatura despencou em São Paulo, eu tô usando roupa de frio e eu não me lembro quando foi a última vez que eu usei roupa de frio na semana de Natal. Mas já que nós estamos tão no clima do Natal, eu tive uma ideia essa semana de fazer uma campanha. Nesse Natal, dê livros de presente para os seus amigos, para os seus familiares, para você mesmo. Hoje eu vou começar, dentro dessas minhas temáticas, mostrando sugestões de livros, daquele tipo de livro que é o que mais faz sucesso nesse canal. No fim das contas, o que vocês mais gostam que eu mostre são os livros clássicos e eu trouxe uma pilha de sugestões, presentes lindos, justamente para impressionar vocês. O que eu tô segurando aqui é o que eu vou começar a mostrar pra vocês. Me chegou nessa semana, ele é fresquinho, foi enviado pela editora Rocco e faz parte da nova coleção de livros luxuosos em capa dura do catálogo deles, de Clarice Lispector. Então a gente tem aqui Perto do Coração Selvagem, que como vocês podem ver, ó, os meus livros da Clarice estão todos aqui atrás de mim. Segue o mesmo projeto gráfico desse outro aqui, A Hora da Estrela. Eles fazem brincadeiras com os manuscritos de cada uma das obras. Então, tá vendo um transparente aqui na testa da Clarice? Atrás, né, é uma espécie de papel vegetal e atrás tem o manuscrito da Hora da Estrela. Aqui nós também temos, né, o original, como a Clarice escreveu e como ela mandou para a editora depois, que aqui é datilografado. Além disso, essas coleções, olha só, fazem aqui o facsímile, né, dos originais, muitas das páginas, inclusive, com anotações à mão, né, da própria Clarice, conforme ela ia revisando a obra. Além disso, no final, essas edições trazem ensaios críticos, acho que são 4 ensaios em Perto do Coração Selvagem. Primeiro livro de Clarice Lispector, primeiro romance que ela escreveu em 1943, quando tinha simplesmente 23 anos de idade. Clarice naquela época sempre foi, né, uma mulher muito linda, né, mas quando tinha 23 anos era uma moça muito linda, na flor da idade. E aos 23 anos a gente imagina que, né, por ser tão jovem, uma moça, ainda mais no Brasil, dos anos 40, escreveria um romance mais água com açúcar. Não é o que Clarice Lispector escreveu, não é o que ela fez durante toda a sua vida. E tem um magnetismo naquilo que ela escreve. Esse magnetismo apareceu no seu primeiro trabalho. 23 anos de idade, em plenos anos 40, essa menina foi muito elogiada pela crítica dos jornais, o que era um feito, assim, né? Era muito difícil para uma mulher receber o tipo de reconhecimento que ela recebeu tão jovem. Eu acho que essa edição, por mais linda que seja, traz um defeito, que é não apresentar uma sinopse da história, como que pressupondo que todo mundo conhece, sabe do que se trata, Perto do Coração Selvagem, ou então julgando que esse é um tipo do livro que a gente tem que ler às escuras, sem fazer a menor ideia do que se trata. Eu peguei um resumo de internet, uma sinopsezinha, que conta que Perto do Coração Selvagem conta a história de Joana, que expressa por meio de fluxos de consciência sua vida interior, contrapondo suas experiências de menina às suas experiências de adulta, mergulhando ora no passado, ora no presente, segundo o fio condutor da memória. Vocês vão encontrar um texto de Clarice Lispector. Os textos de Clarice não trazem muita ação exterior e muita ação interior, dentro da consciência dos personagens. Personagens vão vivendo suas vidas cotidianas e, através de pequenos momentos do dia a dia, vão tendo grandes revelações a respeito da própria existência e a respeito do seu lugar no universo. É uma coisa bem impressionante. Tive uma certa dificuldade no início da minha vida como leitora para ler, né, Clarice, A Hora da Estrela, por exemplo, foi aquele desafio, mas depois eu já acho que eu consegui ler suas principais obras, como A Paixão Segundo GH, A Própria Hora da Estrela, os contos. Então é sempre muito interessante. Uma leitura que foi talvez mais impactante para mim, da qual eu nunca me esqueci e que segue um pouquinho mais o meu gosto pessoal, é esse outro livro que eu quero mostrar para vocês e que está sendo relançado pela editora Antofágica. É O Amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. Esse livro é muito polêmico, ele foi proibido
praticamente desde o momento que ele foi lançado, 1928. Demorou um tempão para que ele chegasse nas livrarias de maneira legalizada. Mas, na verdade, ele circulava por baixo dos panos. As pessoas tinham que recorrer a edições piratas para conseguir ler. O Amante de Lady Chatterley, ele é um livro encantador até hoje porque ele traz uma abordagem do amor e do sexo de maneira que continua sendo muito tocante, continua sendo muito verdadeira. É a história de uma mulher que vive um relacionamento extraconjugal com um empregado da fazenda, da propriedade rural do seu marido. É um romance que tem diferença de classes, ele é desigual porque ela é uma lady, ou seja, ela pertence à aristocracia, a gente está falando aqui do Reino Unido, e o amante dela é um simples funcionário, um trabalhador braçal. Essa desigualdade social, essa desigualdade de condições, no entanto, não impede que eles vivam uma história de amor e uma história que tem uma descoberta do amor físico, do amor sensual, do sexo, tal como não se vê hoje em dia. O sexo, por mais que esteja banalizado nos dias atuais, por causa do pornô, por causa da cultura pop de maneira geral, que tem sexo em todos os lugares, ele não me passa a mesma realidade, a mesma verdade, o mesmo sentimento que livros como esse transmitem, porque é um sexo pasteurizado, ele é repetitivo, ele é mecânico, ele é turbinado por corpos siliconados, por corpos fortes, depilados. É um sexo plastificado que a gente vê nos clipes da Anitta, que a gente vê... Enfim, nada contra, é uma linguagem que faz sentido hoje em dia, tem os seus adeptos e tá tudo bem. Mas, não sei, não me passa a mesma dose de realidade, não me toca tanto quanto a maneira como ele é tratado em livros como esse. Um livro muito bom. A editora Antofágica sempre faz um trabalho cheio de ilustrações. Eu não sei se eu gostei, vou ser bem sincera, eu não sei se eu gostei, embora assim, talvez seja o livro com mais ilustrações de todos os que eu tenha visto da Antofágica. Em praticamente 2, 3 páginas já aparece uma ilustração. Eu não sei se eu gostei do estilo da ilustradora, que vem a ser Mariana Darvene. Não sei se eu gostei, não sei, não me passou a delicadeza necessária. Eu não sou uma especialista em artes plásticas, pode ser que seja tocante para mais pessoas, mas para mim não foram tão bonitas assim. Enquanto eu lia, porque quando eu recebi o livro eu peguei para reler os meus trechos favoritos. Então enquanto eu relia, toda vez que eu virava uma página e caía numa ilustração, ao invés de eu me sentir, né, presenteada, né, com uma bela imagem, eu ficava, essa imagem não sei, não tá ornando, sabe? Tem algumas imagens até que eu não posso mostrar aqui, porque elas podem ser censuradas pelo YouTube. Eu tenho um outro livro aqui para mostrar da editora Antofágica, que é O Curioso Caso de Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald, o mesmo autor de O Grande Gatsby, um livro que eu adoro. E esse conto, não chega a ser um conto, é mais uma novela, é um pouco mais longo do que um conto. Ele ficou muito famoso por causa da adaptação estrelada pelo Brad Pitt alguns anos atrás. Essa é uma história fantástica que imagina um personagem, o Benjamin Button, que nasce velho, ele nasce completamente carcomido pela idade, com artrite, com cataratas nos olhos, com calvície, e conforme ele vai crescendo, a sua idade vai reduzindo, ele vai se tornando mais jovem, até que na velhice ele volta ao estado de um bebê. Então é um caso fantástico, muito interessante, explorado aqui, uma maneira de filosofar a respeito da vida, da idade, da passagem do tempo, das relações humanas. Aqui também tem, dentro dessa faixinha, né, dobrado para dentro, um QR Code que dá acesso a uma videoaula de Isadora Siné, doutora em literatura pela Universidade de São Paulo. Além disso, né, tem as ilustrações, elas foram feitas por Júlia Jabur e tem um estilo completamente diferente. Aliás, eu gosto das edições da Antofágica porque cada edição é única, tem um projeto gráfico diferente, é como entrar numa exposição diferente, e essas me agradam muito mais. Gosto desse tipo de retrato, acho fascinantes, enfim. Achei uma graça. E quero mostrar pra vocês, olha que bonito o efeito da capa quando a gente abre. Veja que nós temos o Benjamin Button em diferentes fases da vida. Aqui,
como um bebê, só que na verdade já é um velho, e aqui como um senhor, mas na verdade ele é muito jovem, porque o tempo corre ao contrário para Benjamin Button. Então eu achei muito legal a proposta desta capa. E fica aí a sugestão de presente. Mais uma sugestão que eu quero dar pra vocês. Essa daqui, nossa, caiu do céu, porque eu tinha visto esse livro em promoção na Black Friday e comentei que eu tinha achado ele muito lindo e gostaria muito de ganhar de presente. E aí a editora Nova Fronteira me mandou realmente o Ulisses do James Joyce em capa dura e 2 volumes. Aqui está. Volume 1 e volume 2. Esse é um livro que eu ainda não li. É um grande clássico da literatura em língua inglesa. É um livro considerado difícil. Ele conta 24 horas na vida de um homem, o Leopold Bloom, caminhando pelas ruas de Dublin. E dentro dessas 24 horas ele investiga absolutamente tudo que passa pela cabeça do Leopold Bloom e também o seu casamento, a sua relação com a sua esposa. Em Ulisses, James Joyce descreve um dia inteiro do seu personagem principal, Leopold Bloom, numa jornada pela cidade de Dublin. Mas com esse romance, o autor se tornou célebre por suas ousadas experimentações com a linguagem e inovações estilísticas, que incluem uso extenso do monólogo interior, do fluxo de consciência e de uma complexa rede de referências simbólicas emprestadas da mitologia, além de vocabulário peculiar, com invenção de palavras, trocadilhos e alusões. Ou seja, é um escritor que usa os recursos da língua de um jeito que nunca tinha sido feito antes para tentar reproduzir o jeito como a gente pensa. Nós não pensamos em sentenças claras, com começo, meio e fim, com sujeito, verbo, predicado. Nós pensamos de maneira confusa, muitas vezes estabelecendo diálogos internos, muitas vezes brigando, discutindo com as vozes da nossa própria cabeça. E os modernistas do século XX, como a própria Virginia Woolf ou a Clarice Lispector, usaram a língua, as línguas que eles tinham, né, as ferramentas, para tentar reproduzir esses fluxos de pensamento. É diferente do que a gente vai encontrar nessa outra caixinha aqui que a editora Nova Fronteira me mandou. Porque aqui nós temos clássicos do século XIX, portanto escritos em estilo bastante diferente. Aqui a gente tem 3 autores bem clássicos da literatura francesa do romantismo, que são o Balzac, o Alexandre Dumas, o filho, e o Gustave Flaubert. Eu falei romantismo, mas o Flaubert já cabe como realismo, né? Ele já é um estilo um pouquinho posterior. Vamos mostrar os românticos primeiro. Aqui nós temos A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas, filho. Eu reforço o filho para não confundir com o pai dele. Esse é o filho e o pai dele é esse aqui. O autor de Os Três Mosqueteiros, de O Conde de Monte Cristo e de um livro que eu quero ler ainda nessas férias, que é o Máscara de Ferro. O filho dele não escreveu, talvez em mesma profusão que o pai, né, livros grandes como o pai, mas ele escreveu livros assim que se tornaram muito famosos. Esse é A Dama das Camélias, que viria a inspirar depois o José de Alencar a escrever Lucília aqui no Brasil. É a história de um homem que se apaixona por uma cortesã. Cortesã era o nome que se dava para uma prostituta de luxo chamada Marguerite Gautier. O jovem era o Armand. Então temos aqui moralismo, hipocrisia da burguesia francesa, esse amor impossível, essa tentativa de redimir as prostitutas, né? Não retratá-las como mulheres perdidas, mulheres amaldiçoadas, mulheres más, mas como mulheres que poderiam passar por uma trajetória de redenção. Lembra a Fantine, por exemplo, né, dos Miseráveis, do Victor Hugo? A Dama das Camélias foi publicado pela primeira vez em 1848, ano explosivo na história da França, e logo se tornou imensamente popular. O outro livro aqui do mesmo box é A Mulher de 30 Anos, do Honoré de Balzac. Ele também foi um dos escritores mais populares da França na primeira metade do século XIX. Esse livro tem resenha aqui no canal. Ele é muito famoso por mostrar essa idade poética da mulher,
essa idade de 30 anos que, segundo Balzac, é a mais interessante, né, da vida da mulher, segundo o olhar dele, né, um homem heterossexual. Ele achava as mulheres de 30 anos as mais fascinantes, porque elas já não eram mais ingênuas, elas já tinham alguma experiência de vida, mas elas conservavam a beleza, o frescor da juventude. Mas esse livro, ele é um pouco irregular, assim. Ele tem capítulos muito bons, recheados por alguns capítulos que parecem pertencer a outras histórias. Mas é uma leitura que vale a pena. Os capítulos que falam da Júlia especificamente são belíssimos. É que tem outros capítulos no meio, tem outras histórias de outras pessoas que, na minha opinião, são menos interessantes. E aqui nós temos o Madame Bovary, do Flaubert. Diferentemente do que eu acabei de dizer, esse não é um livro romântico, esse é um livro realista. É um estilo literário que viria a surgir depois, na segunda metade do século XIX, justamente contrapondo todas aquelas idealizações e aquelas ingenuidades do romantismo. E essa é uma história de mulher adúltera. A Madame Bovary é uma mulher que se casou com um homem simples, foi viver uma vida provinciana no interior e ficou entediada, achou a vida dela um saco, achou a vida dela de casada assim, carente de aventuras, de fantasia, de romantismo, e ela ficava lendo e lendo e lendo os folhetins, as novelas da época, e ela meio que se decidiu a viver as suas próprias aventuras. Através do quê? Do adultério. Então isso tocava assim num grande tabu do século XIX, e é um livro muito interessante, muito bem escrito. As mulheres, né, são sempre os temas, assim, que fascinam os homens. Esses escritores homens adoram escrever sobre mulheres. Mulher prostituta, mulher de 30 anos, mulher adúltera, mulher isso, mulher aquilo. Enfim. Mas é boa literatura, né? Felizmente, mais pra frente, as mulheres teriam mais espaço para contar suas próprias narrativas. Mas isso não significa que a gente não tenha que ler esses clássicos do século XIX, porque são muito bons. Vamos mostrar uma mulher que falou em nome das mulheres, com o olhar das mulheres, mesmo no século XIX. Olha que coisa linda essa nova edição do Orgulho e Preconceito, da editora Dark Side. Esse é o livro mais conhecido da Jane Austen, uma autora bárbara que deixou, felizmente, muitos livros pra gente ler. Orgulho e Preconceito sempre foi, sempre será o livro mais querido de Jane Austen, a história de amor. Eu não vou contar muito, não, eu não quero dar spoiler, vai que você não conhece Orgulho e Preconceito. Mas é a história da Elizabeth Bennet, uma das heroínas mais imortais e icônicas da literatura. Os seus amores, os seus encontros, os seus desencontros, a maneira como ela se coloca, assim, a sua independência, a sua inteligência, o seu bom humor, a sua personalidade, contra uma sociedade que não dava muitas possibilidades para as mulheres decidirem sobre suas próprias vidas. Orgulho e Preconceito é bacana demais, e essa edição da Dark Side é muito bonita. Ó, ela tem o corte das páginas aqui pintado de laranja. Ela tem... Eu gosto da Dark Side que eles usam uma fonte muito bonita sempre pros textos, né? É uma fonte bonita, que não é pintada de preto, é mais ou menos azul escuro, assim. E ela tem uma abertura de capítulos muito bonita também, muito elegante. Ah, e agora eu vi folheando que tem uma outra ilustração. Deixa eu abrir pra vocês. Por exemplo, essa daqui. Olha que coisa linda, gente. É a cara de Orgulho e Preconceito. É a cara de Orgulho e Preconceito. Bonitinho demais. Deixa eu abrir mais uma aqui. Olha só. Se você não se arrepia com isso, é porque você não sabe o que você tá perdendo. A Jane Austen é uma autora muito legal, os livros dela são legais demais, e esse talvez seja o mais legal de todos. Olha que bonita essa abertura de capítulo. Ilustrações Ana Luisa Keller. Olha só a mulherada aqui arrasando nas ilustrações dos livros. Muito bom. Quero fechar com outro clássico. Esse aqui é do Oscar Wilde e foi lançado pela Civilização Brasileira. É o Retrato de Dorian Gray. Essa já é uma edição brochura. Olha, ela tem umas ilustrações bacanas, assim, que remetem a uns vitrais. Eu acho muito chique isso. É a abertura dos capítulos, né? Essa é aquela famosa história
do rapaz que, muito jovem, né, o Dorian Gray, muito bonito, vende a alma em troca da juventude eterna. E para que essa barganha funcione, ele empresta, né, a sua parte da sua vida, da sua alma para um retrato, de maneira que o retrato envelhece e ele não, ele permanece jovem e belo. Só que desse pacto meio sinistro que ele faz com o universo, com os deuses, com o próprio diabo, você tem que ler para descobrir, ele acaba enfrentando as consequências, né? Vender a alma nunca é uma coisa que dá certo na literatura. Ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais cruel, a ponto de cometer crimes inomináveis. Então, o Retrato de Dorian Gray é uma história que ao mesmo tempo é gótica, é de terror, mas ela tem muito de filosófico também. E ela é bem revolucionária porque ela apresenta, assim, uma sugestão de amor homossexual, pela qual, assim, Oscar Wilde pagou muito caro no tempo que esse livro foi escrito, que foi em 1900. Ele pagou muito caro, mas hoje esse livro é lido como muito, muito, muito corajoso. Essa edição fez um trabalho de colagem aqui na capa muito interessante, em cima de um retrato de 1913, esse daqui, ó. Retrato de um jovem, de uma pintora mulher chamada Anne Goldthwait. É muito legal, uma mulher que pintava no começo do século XX, uma pintura modernista, né? Eles fizeram esse trabalho de colagem, até de distorção do retrato desse homem. Eu achei isso tem tudo a ver com a história. Eu achei muito bacana, certo? E tem a ver também com o período histórico em que o Oscar Wilde escreveu, com a mensagem que ele procurou transmitir. Então, tá aí, muito bacana. O link para comprar todos esses livros vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição. Reforço aqui a minha campanha, nesse Natal dê um livro de presente. E eu não sei se vocês foram observadores, aqui no cantinho tem os meus presentes de Natal. Tá tudo aqui, ó, essa caixa até aqui embaixo, não é cenográfico, tem livro até aqui embaixo. São os presentes que eu vou dar para os meus padrinhos e as minhas madrinhas neste Natal. Se você quiser se tornar um apoiador deste canal, você tem direito a receber recompensas como essa. No Natal e no mês de julho eu mando presentes para vocês, que são livros que eu escolho de acordo com o seu gosto pessoal. Então eu entro em contato com vocês, pergunto, né, que tipo de livro vocês gostam, vejo aqui o meu acervo e escolho um livro para vocês. É a minha maneira de agradecer aos padrinhos e as madrinhas que colaboram com esse projeto a partir de um determinado valor. Para saber melhor como isso funciona, é só conhecer a minha campanha no Padrim. O endereço está aparecendo aqui embaixo. E eu agradeço aos padrinhos e madrinhas que continuam ao meu lado. O nome deles vai aparecer atualizado agora no final do vídeo. E eu quero convidar todos vocês a assistirem aos outros vídeos que eu vou lançando ao longo dessa semana, mostrando mais livros, mais sugestões de presente nesse Natal. Eu vou passear por vários gêneros diferentes. Comecei com os clássicos, mas vai ter muita coisa por aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo grande, até mais!